Saúdo você com a graça e a paz do Senhor Jesus. Espero que você esteja aí, cheio da graça de Deus, com esperança no nosso Senhor Jesus Cristo, independente da situação que você está passando. Tenha fé, acredite, Deus é poderoso para fazer grandes coisas na nossa vida. E eu quero falar um pouquinho hoje sobre a palavra de Deus, sobre a palavra do Senhor. E lá no Salmo de número 12, Salmo não é capítulo, Salmo é número, porque Salmos são cânticos, é um livro de cânticos. Então o Salmo número 12 e o verso número 6, a palavra de Deus diz assim, as palavras do Senhor são palavras puras, como prata refinada em forno de barro e purificada 7 vezes. A palavra do Senhor é pura, a pureza da palavra do Senhor. Nós vemos nesse texto sagrado aqui, nós lemos sobre a pureza e perfeição da palavra de Deus. A palavra de Deus é pura e perfeita, sim, e a palavra de Deus ela nos purifica e nos aperfeiçoa, sim, ela purifica e aperfeiçoa o homem para toda, não é para qualquer obra ou para alguma obra específica, não, mas é para toda boa obra, E para mostrar o quanto a palavra de Deus é pura, nós vemos aqui o salmista usando o exemplo do refinamento da prata, a qual era purificada no fogo para que fosse tirado dela toda a escória. Vá lá no livro de Provérbios 25 e o verso 4 vai dizer assim, tirando da prata toda a escória e entregando para o fundidor fazer um vaso, Então tirar tudo aquilo, toda a impureza, Então a palavra de Deus serve sim para tirar toda a impureza do nosso coração, da nossa mente, para estar nos limpando. Lá em 2 Samuel 22:31, o rei Davi ele afirma que o caminho de Deus é perfeito e a palavra do Senhor é refinada. Sim, ele é o escudo de todos os que nele confiam. E ainda no Salmo 119, 140, o salmista vai dizer, a tua palavra é muito pura, por isso o teu servo, por isso eu a amo, por isso que nós temos que amar a palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor é pura e a palavra de Deus nos purifica. Lá no livro de Provérbios 35 é dito que toda a palavra de Deus é puro e escudo para os que nele confiam. Portanto, a palavra de Deus, podemos dizer que ela é pura e sem mistura. Lá no Salmo 119:9 nós vamos ver o poder, o efeito purificador da palavra de Deus. Porque o salmista vai dizer, ele faz primeiro a pergunta, como purificará o jovem o seu caminho? E aí ele responde, observando, conforme a tua palavra, conforme a palavra de Deus. Sim, a palavra de Deus traz pureza para os nossos jovens, traz pureza para o nosso coração, traz pureza para a nossa alma, nos torna limpo, sim. E nós vemos que lá em João 15 e verso 3, o próprio Jesus disse assim, vós já estáis limpos, mas limpos pelo quê? Limpos pela palavra que vos tenho falado. Então a palavra de Deus ela tem um efeito purificador, ela nos limpa de todo pecado, de todo mal, de todo mau pensamento, de toda avareza. E em João 17:17, o Senhor Jesus vai nos dizer, ele ainda revela o poder purificador da palavra de Deus, Então a palavra de Deus, por isso Davi fala, guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti, porque a palavra de Deus é que limpava ele, mantinha ele limpo do pecado, limpo do mal, limpo dos maus pensamentos, limpeza interna, limpeza espiritual, limpeza da mente, da alma. Lá no livro de Efésios, capítulo 5, versos 26 e 27, o apóstolo Paulo vai afirmar que a igreja foi santificada e purificada pela palavra de Deus, pela palavra.
Toda a palavra de Deus é pura. A palavra tem em nós, sim, um efeito purificador. A perfeição da palavra de Deus. Salmo 12:6, a Bíblia nos diz que a palavra de Deus é pura como a prata refinada 7 vezes no fogo. 7 vezes é o número da perfeição divina, porque em 7 dias o Senhor Deus criou o mundo pelo seu poder, sim, pelo poder da sua palavra. O livro de João começa dizendo que no princípio era o verbo, era a palavra, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, a palavra de Deus. Por isso Jesus disse que Ele é o pão da vida, porque é dele que nós temos que nos alimentar. Ele é a palavra que alimenta, que sacia a nossa fome. Sim, Ele é a palavra que mostra-nos o caminho, a nossa bússola. Lá no livro de Provérbios, capítulo 9, verso 1, o sábio Salomão afirma que a sabedoria possui 7 colunas. E no Salmo 19:7, o salmista afirma que a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Ainda no Salmo 119, lá no verso 96, o salmista enfatiza a perfeição da palavra de Deus, dizendo: a toda perfeição vê limite, mas no teu mandamento é amplíssimo. Na palavra de Deus, não, a palavra de Deus não tem limites, porque ela alcança aonde o homem não pode alcançar, a palavra de Deus vai. Aonde a força humana não alcança, apenas com o sopro da boca do Senhor a palavra de Deus alcança, porque Deus disse: haja luz e houve luz. Deus disse: haja porção seca e houve porção seca. Deus disse: haja as luminares nos céus e houve as luminares nos céus. Haja, dê a terra, dê a relva, dê os alimares, os animais viventes, e a terra assim concedeu. Deus olha para aquele boneco de terra que ele fez do pó da terra e sopra na narina dele e fala: haja em ti alma vivente. Haveria alguma coisa difícil para Deus? Você acha que Deus não pode falar para o teu problema? Sai daí. Você acha que Deus não pode falar para a tua enfermidade? Sai a enfermidade, seja curado, seja liberto, seja salvo. A conclusão dessa palavra não poderia ser outra. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Paulo fala isso para Timóteo lá na 2ª carta, no capítulo 3, verso 16 e 17. Então eu convido você hoje a louvar ao Senhor, a glorificar ao Senhor, porque o Senhor tem todo o poder está nas suas mãos e pela sua palavra, através da palavra de Deus. Não há porta que fique fechada. Através da palavra de Deus não há doença que permaneça. Através da palavra de Deus não há demônio que fica em pé, não. Através da palavra de Deus, tudo pode acontecer na minha e na tua vida, se nós crermos e confiarmos e entregarmos a nossa vida nas mãos desse Deus. Confie nele. Leia a palavra de Deus, medite na palavra do Senhor de dia e de noite, que o Senhor tem grandes coisas para você. Deus te abençoe, em nome de Jesus.